Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando uma série de 13 lições, estamos analisando as lições da revista da nossa editora Betel, Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdade que transforma, que tem como comentarista o Bispo Abner Ferreira, e hoje nós vamos aqui estudar a lição de número 4, o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. O texto áureo da lição está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11. Jesus principiou assim seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Verdade aplicada, Jesus Cristo tem o poder para transformar vidas e situações, levando adiante o plano de Deus na vida daquele que crê e obedece. Os objetivos da lição: ressaltar que foi na cidade de Caná que Jesus realizou seu primeiro milagre, reconhecer a pedagogia de Jesus e compreender a revelação de Jesus com o Filho de Deus em Caná da Galileia. Texto nosso de referência está no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1, 3, 4, 5, 7, 9 e o versículo de número 10. Diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Nós vamos ler aqui a introdução, mas antes quero pedir você que está chegando aí no nosso canal, que está se deparando com as lições bíblicas que estão sendo postadas, já se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem para que o YouTube entenda a importância que existe em nosso canal e assim outras pessoas possam ser alcançadas. A introdução diz: Nesta lição abordaremos alguns aspectos acerca do primeiro milagre de Jesus, realizando um casamento em Caná da Galileia, extraindo lições preciosas a serem aplicadas ao discipulado cristão, como o poder de Jesus para prover e transformar, a relevância da conexão entre a fé e obediência, e o contínuo crescimento do discípulo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo ao longo da caminhada. Então, nós vemos aqui que Bispo Abner Ferreira, na introdução, já deixa claro sobre a importância de primeiro entendermos, o poder que Jesus tem de prover e transformar. Acreditando, tendo esta conexão entre fé e obediência, pois a fé é algo de suma importância e nós sabemos que esta fé, ela deve ser acompanhada de atitudes. E por esse motivo, a importância de termos um contínuo crescimento, tanto na graça quanto no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da sua palavra, ao longo da nossa caminhada. Então nós vamos começar aqui falando sobre a cidade, de Caná. Então, cidade de Caná da Galileia foi justamente o local onde Jesus realizou
este primeiro milagre, e provavelmente esta cidade, geograficamente falando, fica a 12 quilômetros do nordeste de Nazaré. E atualmente, né, Caná da Galileia é uma vila árabe que possui cerca aí de 8.000 habitantes muçulmanos. No tópico 1 aí, vai nos dizer que os discípulos creram no Filho de Deus. E ele traz como texto base o Evangelho de João, capítulo de número 1, do versículo de número 37 ao versículo de número 51, para a nossa meditação. Capítulo 1, do versículo 37 ao versículo de número 51. Olha o que diz aí a palavra de Deus. E 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava. Ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Levou-o a Jesus e, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galileia e achou a Felipe e disse: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse: antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque disse, vi-te debaixo da figueira cresce, coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: a verdade, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem, descerem sobre o Filho do Homem. Dessa parte que nós falamos sobre Natanael, nós entendemos aqui que fala de uma revelação que o Senhor Jesus fez ao ponto, né, de dizer para ele: tu és o Messias, né? Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, eu quero trazer a primeira parte, porque aqui o bispo Abner Ferreira diz que os discípulos creram no Filho de Deus. E alguns começaram a seguir a Jesus antes mesmo de verem os seus milagres, sabe? Eu acho que isso aqui é extraordinário. Esta colocação que o bispo Abner Ferreira faz, para nós entendermos a importância de nós colocarmos a nossa fé em ação, de nós servirmos a Deus e não ficarmos esperando, vendo algumas coisas para acreditarmos, mas a importância de nós acreditarmos sem mesmo que nós venhamos ver algum tipo de milagre acontecer. A verdade, o João Batista, o profeta, ele estava ministrando e quando Jesus passou, ele disse: aí está o Cordeiro de Deus. E então a palavra do Senhor vai dizer que André e um outro discípulo, a qual a Bíblia não revela o seu nome, foram até Jesus, perguntaram para ele onde morava. Jesus abriu a eles a oportunidade de ir à sua casa e acredito que pregou ali o evangelho do reino para eles, a tal ponto que André retornou para casa, chamou seu irmão Simão, Simão foi ter com Jesus e Jesus mudou então o seu nome, o chamando de Pedro.
No dia seguinte, a Bíblia fala que Jesus quis ir à Galileia e a Bíblia fala que Jesus achou a Felipe e simplesmente lhe disse: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. É incrível, é interessante que nós não vemos aqui destacar nenhum tipo de milagre até então, nenhuma profecia, nenhum tipo de revelação. Eles acreditaram, pois eles também eram conhecedores da lei, conhecedores da palavra, e quando o Senhor Jesus começou a falar as Escrituras, eles começaram a entender que este verdadeiramente era o Filho de Deus e deram valor à palavra, aos ensinamentos que o Senhor Jesus trouxe para eles. Sabe, a grande verdade, sempre costumo dizer, nós vemos hoje nos dias difíceis, onde infelizmente não são poucas, mas são muitas pessoas que vivem buscando revelações, visões, profecias. É pecado você receber uma revelação? De forma alguma. O que é pecado é nós sermos guiados por esse tipo de coisa. Guiados por profecias, guiados por visões. Não, nós temos que ser direcionados, orientados pela palavra de Deus. E nós vamos compreender que Jesus, em algumas passagens bíblicas, ele reprova esse tipo de atitude que algumas pessoas têm de querem e de se permitirem ser guiadas por profecias, por dons de revelação. Você quer um exemplo? Olha o que mostra-nos aí o Evangelho de João, no capítulo de número 3. A Bíblia fala que Nicodemos, que era um principal da sinagoga, que fazia parte, né, do Sinédrio, que era um concílio religioso formado por 70 anciões, que tinha a responsabilidade de verbalizar a palavra do Senhor Deus, né, as leis de Moisés ao povo. Ele foi ter de noite com Jesus porque ele tinha visto um milagre ocorrer. E lá no versículo 2 ele diz assim, este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, o fato de Nicodemos dizer o que disse foi justamente por causa de algum milagre que ele viu o Senhor Jesus fazer. Agora vamos ver a resposta que o Senhor Jesus trouxe para ele. Olha aí, versículo 3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então ele deixou claro, você precisa nascer de novo. Com todo o conhecimento que você tem, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Água, você precisa nascer da palavra. Espírito, você precisa nascer de uma vida espiritual, uma vida direcionada por Deus. E aí o Senhor Jesus já faz entender que simplesmente você conhecer as Sagradas Escrituras, né, não é tudo. Não é tudo. Você precisa conhecer as Sagradas Escrituras, mas você tem que ter uma vida de intimidade. Você precisa ter uma vida de comunhão com Deus. Você precisa dar lugar à vida espiritual e crescer nela, né? Senão você vai apenas conhecer a palavra, mas não vai ter a visão que homens muito mais simples do que Nicodemos tinham. Afinal de contas, para Nicodemos, Jesus disse que era necessário ele nascer de novo. Você quer ver um outro exemplo concernente também essa mesma situação? A Bíblia vai falar que escribas fariseus pediram, melhor dizendo, a ele um sinal. Ele disse: uma geração má e perversa me pede um sinal. Não terá um outro sinal para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E aí Jesus falou assim: o único sinal que vocês vão ter é que o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites debaixo, né, do ventre, debaixo do seio da terra.
E Jesus estava falando justamente, vocês não acreditam, mas vocês vão ver que eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e vocês vão ter que conviver com isso e entender que a minha palavra, ela é a verdade. Então, é importante nós entendermos através disso que o crescimento de cada discípulo na graça e no conhecimento ao longo da jornada, ele é essencial. E nós precisamos a cada dia ter um equilíbrio na nossa vida espiritual. Nós precisamos crescer no conhecimento e crescer na graça de Deus para que não venhamos ficar correndo atrás de sinais. Entendermos que quando Deus revela, quando Deus fala, através de profecia, tudo isso é bíblico, mas nós devemos ter uma maturidade para compreendermos que fomos chamados para acreditar apenas na palavra e caminharmos nela. Então vamos lá. A revelação do Filho de Deus. Quando Maria, mãe de Jesus, soube que o vinho tinha acabado, ela prontamente se dirigiu a Jesus e disse: não tem vinho. Naquele momento, Jesus ainda não havia sido reconhecido como Filho de Deus e as pessoas o conheciam como Jesus de Nazaré, o carpinteiro. No entanto, ao realizar aquele primeiro milagre, sua glória foi manifesta e seus discípulos creram nele. Aqui no comentário diz que foi o primeiro, esse sinal foi o primeiro que Jesus fez, ilustra a natureza da nova vida que Cristo veio trazer. Essa bênção da vida eterna recebida pela fé se vê na água transformada em vinho em Caná. Isto aqui é interessantíssimo. A água que foi transformada em vinho. Faltou o vinho e Jesus ouviu esse pedido de sua mãe Maria e disse para os servos da festa: fazei tudo o que ele vos disser. Então ele pediu que pegassem água e enchesse aquelas talhas para que o milagre pudesse ocorrer. Quando a gente fala de água, espiritualmente falando, entendemos que a água é símbolo da palavra de Deus. Nós vemos que nessa passagem, Jesus usou a água, né? E a água, ela transforma coisas. A palavra de Deus transforma pessoas, transforma situações, né? Situações adversas, de calamidades, de provações, em coisas boas sobre a vida do homem. Então, a Bíblia fala: e conhecereis a verdade, que é a palavra, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, tudo, ele se inicia através da palavra do Senhor nosso Deus. Você quer ver um exemplo clássico disso? Quando Elias foi clamar a Deus para que mandasse água sobre a face da terra. Depois de ele ter preparado todo o altar, a Bíblia fala que ele colocou água. Ele encheu ao redor do altar de sacrifício água, que era o que estava escasso naquela ocasião. Por que eles estavam naquela situação? Porque não tinha água. Então nós entendemos por que eles estavam vivendo aquela situação de miséria. Por causa dos erros, por causa do pecado. Então, o pecado faz com que as pessoas se afastem de Deus, né, e percam aquilo que é de essencial, que é a direção de Deus, a bênção de Deus que promove vida sobre as pessoas. E nessa ocasião de Elias, era justamente a água. E depois deste sacrifício, a palavra de Deus faz entender que chuva veio sobre a face da terra. Então nós passamos a compreender com isso que a água, quando ela faltava em algumas situações, demonstrava ali a necessidade, a emergência do agir de Deus sobre a vida do homem. E aqui no 1:3 vai falar que o Filho de Deus, ele traz alegria. Olha lá, agora a água foi transformada em vinho. E nos dias do ministério de Jesus, representava, né, o vinho nos dias do ministério de Jesus representava alegria. Então, findando o vinho, acabaria a alegria. Assim, quando Maria diz a Jesus: não tem vinho,
ela sabia que a alegria dos noivos e convidados podia acabar também. Por quê? Naquele tempo, o casamento não é como os dias atuais, que dura algumas horas, às vezes a festa pode ir até, né, de manhã cedo, mas depois cada um vai para sua casa. Inclusive os noivos viajam também, vão para algum lugar, né, para a noite de núpcias. Mas naqueles dias a festa, ela se emendava por semanas, para que amigos, parentes que viviam em terras longínquas tivessem a condição de chegar ainda para dar o abraço e para se alegrar com os noivos. E neste período de tempo, a Bíblia vai falar que faltou o vinho e Jesus, através da água naquelas talhas, transformou a água em vinho. Então, eu grifei aqui um comentário do bispo Abner Ferreira que diz que ao transformar água em vinho, Jesus garantiu a felicidade daquele momento e a presença de Jesus afasta a tristeza e nos cerca de alegria. A gente vê que com a transformação da água em vinho, houve alegria, houve continuidade naquela festa. Se acabasse o vinho, acabava a festa. Nós aprendemos duas coisas aqui. A primeira, a importância de nós convidarmos e termos Jesus em todas as áreas da nossa vida. De nós permitirmos Jesus estar ao nosso lado. Permitirmos Jesus de administrar as áreas da nossa vida. E quando eu falo administrar, eu falo de nós orarmos pedindo sabedoria a Deus para conduzirmos aquilo que nós temos. De nós, né, termos o desejo de convidar a Jesus quando nós vamos ministrar, quando nós vamos louvar, quando nós vamos oferecer um culto a Deus. A importância de se convidar Jesus para estar conosco. Porque onde Jesus está, nós temos a certeza que aquilo que nós não podemos fazer, Ele fará por nós. Segunda coisa importante aqui neste texto. A água, símbolo da palavra. O vinho é símbolo da alegria. Então isto faz entender que a pessoa que se permite ser moldada, orientada, aconselhada pela palavra de Deus, ele pode até passar momentos difíceis na sua trajetória, na sua caminhada, mas uma verdade é, no final do processo, ele terá alegria na sua vida, ele terá alegria naquilo que ele efetuou. Amém? E assim nós terminamos aqui a primeira parte desta lição de número 4. Lembrando, você que está aí conosco, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam ser alcançadas também. Deus abençoe.